Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É com muita alegria que a gente convida todos e todas vocês para assistir mais uma aula do Instituto Conhecimento Liberta, uma das aulas que aconteceram ao longo dessa semana, toda semana, mais de uma dezena de aulas de vários cursos, cursos de filosofia, história do Brasil, história da música, história do cinema, de marketing digital, Excel, inglês, mandarim, mindfulness, meditação, finanças, enfim, a gente criou um instituto que está fazendo uma verdadeira revolução com os grandes professores e professoras do país e trazendo um conteúdo que, e eu estou falando aqui como aluno, porque eu assisto quase todas as aulas, que é absolutamente libertador, né? E essa aula foi a aula que a gente escolheu essa semana, e eu vou passar para o meu querido amigo Gessé Souza falar um pouquinho para vocês da importância e do porquê que a gente escolheu essa aula. Foi uma das aulas do curso de História do Brasil, é um curso que acontece com várias aulas, né? A gente tem uma aula por semana desse curso, do Lindener Pareto, e ele fala nessa aula sobre o período de 1808 a 1831, a independência do Brasil e a reinvenção da escravidão. Qual a importância dessa aula, Gessé? Exatamente. Isso é extremamente importante, Eduardo, porque, no fundo, o que a gente está fazendo nesses cursos, né, significa uma nova forma de ver o Brasil, é uma reinterpretação do Brasil, ou seja, né, a gente está pegando as pessoas mais habilidosas, né, quer dizer, que possam transmitir o quê? É uma aula onde a independência do Brasil é percebida não por grandes nomes, nem por fatores que são superficiais, etc., mas de que modo foi montada uma estrutura social extremamente perversa e houve uma escolha das elites brasileiras, né, por montar a escravidão aqui, ou seja, depois mesmo da autonomia política, ou seja, então foi uma escolha de elites brasileiras, né, e a percepção da escravidão como sendo a chaga mais importante, continuada agora, não é isso? Com racismo, com exclusão, marginalização de dezenas de milhões de pessoas que são fatos incompreensíveis se a gente não reconstrói a partir desse olhar que tem a ver, não é? Quer dizer, com estruturas sociais profundas, que é exatamente como a aula do professor Lindener Pareto vai nos proporcionar. Ou seja, é uma nova compreensão sobre o Brasil, é uma compreensão mais profunda, mais crítica, né? Quer dizer, que percebe o Brasil de hoje como sendo construído ao longo dos séculos, né? Quer dizer, como escolhas de uma pequena elite, ou seja, das 200 mil pessoas que mandam e deixam 200 milhões de pessoas sem futuro e pobres. Para que a gente compreenda o que está acontecendo hoje, a gente tem que compreender como essas escolhas foram feitas antes, e é exatamente isso que o Instituto Conhecimento Liberta quer fazer, né? Ou seja, o conhecimento para que os homens e as mulheres de hoje, né, compreendam o seu lugar nessa sociedade, como ela foi construída, né, e não a forma como a imprensa venal nos põe, como uma ciência comprometida, elitista, comprometida com os interesses dessa mesma elite, né, em grande medida faz isso nas universidades, etc., né? Ou seja, aqui a gente quer mostrar, né, como a gente pode compreender o país de um outro modo e aparelhar as pessoas para tomarem escolha, para fazerem as suas próprias escolhas, mas de modo consciente e crítico. E eu queria dar 2 recadinhos antes de vocês começarem a assistir a aula. A aula é absolutamente fantástica, é incrível, incrível, incrível na forma e no conteúdo, né? E o primeiro recado é o seguinte, que vocês convidem amigos e amigas, compartilhando aqui essa aula. Você pode compartilhar, é fácil, é só clicar no botãozinho ali de compartilhar. Se puder dar um like, porque isso também ajuda a aula a ficar com mais atenção nesses algoritmos das redes sociais. E o segundo recado é o seguinte, faça parte do Instituto Conhecimento Liberta. A gente vai deixar durante a aula inteira aqui embaixo o endereço para você poder entrar
e participar do Instituto Conhecimento Liberta. E eu estou falando assim, faça parte de qualquer jeito. Por quê? Já são mais de 12 mil pessoas no Instituto Conhecimento Liberta. Um grupo de pessoas que paga R$ 47,00 por mês para poder aprender tudo, mais de uma dezena de cursos, e tem novos cursos já entrando, vai entrar curso agora de macroeconomia com Pedro Rossi, da Unicamp, vai entrar curso de agroecologia e agrofloresta, vai entrar curso de Hatha Yoga, vai entrar curso da Constituição de 88 com Eduardo Fagnani, professor Eduardo Fagnani. Então, assim, não vão parar de entrar novos cursos, e tudo isso por R$ 47,00 por mês. Então, assim, essa é a primeira maneira de você fazer parte. A segunda é se você puder pagar R$ 20,00 a mais, para você pagar R$ 67,00 por mês e dar uma bolsa integral para alguém poder estudar no Instituto Conhecimento Liberta. De graça, sem pagar nada. E a terceira forma de você participar é de graça. Então, se você não pode, a gente quer que você participe também. Então, entre em contato com a Educafro, entre em contato com a Escola Nacional Florestan Fernandes, que é ligada ao MST, entre em contato com o Gaia Mais, e a gente tem vários outros institutos que estão se juntando a nós. Assista, e de graça, sem pagar, porque se você não pode contribuir com esse pouquinho, a gente quer também que você faça parte. Então, eu adoraria que 100% das pessoas que estão assistindo aqui, de um desses jeitos, faça parte do Instituto, porque a ideia aqui é revolucionar esse nosso país através dessa libertação que vem pelo conhecimento. O link vai ficar aqui embaixo o tempo inteiro, e não só a gente pede para vocês participarem, como para vocês avisarem aos amigos, amigas, mandar por WhatsApp, por onde vocês puderem, para as pessoas poderem se juntar a essa revolução. Não é isso, Gessé? É isso mesmo, Dudu. Então é isso aí. Boa aula. Isso aí, boa aula, e curtam muito o grande professor, mestre e doutor Lindener Pareto, com a aula sobre o período de 1808 a 1831, a independência do Brasil. Senhoras e senhores, tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite para todo mundo que está aí desse lado. Queria começar desde já agradecendo mais uma vez as mensagens que vocês enviaram. Vários de vocês me escreveram pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Então, queria mais uma vez agradecer as palavras de alento e de carinho. E é sempre uma alegria. E é impressionante, né? Estava falando aqui com os meus colegas, como há uma capilaridade muito incrível de alunos que estão espalhados por todo o território nacional. Por isso eu comecei com a música Vai Passar, pensando aqui as terras dos nossos ancestrais desse Brasil. Então, gente do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, me escrevendo, mandando mensagem. Então, é uma alegria poder, mais uma vez, participar e estar aqui junto com vocês. Bom, é difícil começar qualquer aula de história, ainda mais essa que a gente vai falar um pouco da história da independência do Brasil, da história daquilo que é a formação do Estado da Nação, uma vez que essa formação do Estado da Nação tem a ver com uma história constitucionalista, uma história de eleições, uma história da construção de uma democracia liberal representativa,
quando a gente está diante de uma das maiores crises da democracia liberal representativa, capitaneada pela crise atual dos Estados Unidos da América, que estão protagonizando, são o palco de um espetáculo grotesco em termos de não só de estrutura eleitoral, que parece que está travada no século XIX, inclusive em termos de arcaísmo, né, como também em função da contestação desse processo por parte do próprio presidente atual, o Donald Trump. Então, pensar na história do Brasil em função da nossa ruptura com Portugal é pensar também a história de tudo aquilo que é a construção das democracias liberais representativas contemporâneas desde o século XVIII em diante. E a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, a gente vai falar do iluminismo, a gente vai falar de todo o processo de construção daquilo que é a América, ou as Américas independentes. E seus legados, né, e suas heranças, tudo isso faz parte da aula de hoje. Mas, antes disso, estava aqui pensando com os meus botões, e alguém me falou que, quando eu fui falar na aula passada do Padre Vieira, que é um estadista, e é o sujeito que, ao mesmo tempo que defende a liberdade indígena, defendia a escravização africana, né? Defendeu, inclusive, a destruição do Quilombo dos Palmares, famoso Padre Vieira, mas teve um momento que acho que eu, quando estava falando do Padre Vieira, confundi o Padre Vieira e usei o termo Padre Anchieta, porque eu estava falando da Fundação de São Paulo, mas, enfim, Padre Anchieta, Fundação de São Paulo, Padre Vieira, era uma outra questão que eu tratava aqui naquele momento. Então, peço desculpas pela confusão. Né? Eu vou retomar um pouco aqui a história da formação do território, né, da colonização portuguesa. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Então, na aula de hoje, como havia previsto, né, a reinvenção da escravidão, o Estado Nacional e a economia no século XIX, aborda o processo de independência do Brasil e a opção das elites locais, né, brasílicas, digamos assim, pela continuidade e incremento da escravidão. Trata-se de compreender, portanto, o Brasil, entre 1808 e 1889, como um Estado Nacional profundamente escravocrata, cujas bases autoritárias e violentas ainda são parte do cotidiano de todos os brasileiros e brasileiras. Bom, a questão que se coloca aqui, portanto, mais uma vez, retomando esse mapa, e aí lembrando vocês o que eu havia falado na aula passada, quando a gente olha as linhas da formação do território que a gente chama hoje de Brasil, esqueçam, por enquanto, aquelas linhas que estão ali do lado oeste, onde está, né, o norte do país, onde está o Acre, onde está o centro-oeste, que são as divisas que nós temos a partir só do século XIX em relação aos nossos vizinhos ali, né, Venezuela, Colômbia, Paraguai, e assim por Argentina, né, o próprio Uruguai. Então, retomando aqui estão os núcleos, né, urbanos, fundadores dessa colonização portuguesa na formação dessa América portuguesa. Então, essa marcha de povoamento e de urbanização no século XVI, então vocês estão vendo aí a região da açucarocracia da região do Nordeste, né? Então, desde a região da Bahia, Ilhéus, Salvador, São Cristóvão, até Olinda, Filipéia, Natal. Então, todo esse núcleo vai ser um núcleo, principalmente a partir do final do século XVI, de formação dos grandes engenhos de cana-de-açúcar, estavam vinculados, então, à lógica global de expansão do capitalismo mercantil e vinculados, né, com o incremento do tráfico transatlântico de africanos escravizados, e aí fazendas com centenas de escravizados, e isso marca, então, o início de uma sociabilidade de senhores e escravos na formação da América portuguesa, e, claro, no sistema patriarcal, latifundiário e agroexportador a partir de uma série de latifúndios. É a partir dessa lógica que vocês viram, inclusive, com o Gessé, não é? Que o próprio herdeiro, ele próprio, de senhores de engenho no Nordeste, o famoso Gilberto Freire, constrói a sua lógica de um dos clássicos de interpretação do Brasil, que é o Casagrande e Senzala.
né? Então, essa divisão entre a Casa Grande e a senzala, essa sociabilidade entre o senhor branco com a sinhá e, ao mesmo tempo, suas conexões com o mundo da senzala, com o mundo da violência, da escravidão, e etc., como a gente viu aqui em outros momentos, e vocês viram também em outras aulas, né? Agora, olha que impressionante como, a partir do bandeirantismo, como a partir de uma série de expedições de apresamento de indígenas, de destruição de quilombos, e, ao mesmo tempo, de uma busca desenfreada por metais preciosos, né? Como diz uma outra canção do Chico Buarque, felicidade é o vil metal quem dá, honestidade ninguém sabe onde está. Há uma profunda interiorização da colonização, principalmente a partir de 1690, 1695, 1700, 1710. Isso tudo é o início do ciclo minerador, principalmente a partir do ouro de aluvião, na região do sul das Minas Gerais, e depois, né, em direção ao centro da região que hoje nós chamamos de Minas Gerais, a fundação de Vila Rica de Ouro Preto e arredores, e todo o ciclo famosíssimo, né, da mineração. E, então, vejam só como no século XVIII, o núcleo de colonização da América Portuguesa aumenta de forma significativa. Então, se no começo, como dizia o cronista Antonil, os colonos portugueses arranhavam o litoral feito caranguejos, a partir do núcleo minerador, a partir da introdução da mineração, com mão de obra escrava africana, não é? Eles passam a interiorizar a colonização. Então, vejam que as manchas urbanas de cidades e vilas passam a se expandir para a região não só do interior, do sertão, da região do Nordeste, inclusive com um gado na região do Piauí, por exemplo, né? Um gado que é introduzido e passa a ameaçar a presença indígena, que passa a reagir e é aniquilada pelos colonizadores, as famosas guerras justas, mas há o início de uma colonização mais interior, digamos assim, na região do Sudeste, na região das Minas Gerais. E isso envolve uma mudança significativa no século XVIII, que é, a partir da década de 1760, a transferência da sede do governo de Portugal, né, do governo geral de Portugal, na América Portuguesa, passa a ser a região do Rio de Janeiro. Então, a capital, digamos, do Brasil colonial ou da América Portuguesa passa a ser o Rio de Janeiro, em função do quê? Em função de um núcleo administrativo que precisava controlar a produção e o escoamento de ouro, de diamante, de metais preciosos e pedras preciosas em geral, que deveriam, né, se dirigir em direção à metrópole Portugal. E aí se desenvolve todo esse núcleo colonizador mais interiorano, e que conta, inclusive, né, com todo o abastecimento das tropas de Moares, os tropeiros, que desde a região sul vão em direção às terras do Paraná, das terras que passam por São Paulo e vão em direção a Sorocaba, né, aqui não tão longe de Campinas, onde eu estou. Então, as próprias tropas de Moares, né, os tropeiros, passam também a interiorizar essa colonização. E aí isso envolve uma série de questões, inclusive comidas típicas, roupas típicas e todo o processo de, repito, interiorizar a colonização. Mas isso é principalmente a partir de 1700 em diante. Então, aqui nesse mapa vocês conseguem ver essas manchas, essas vilas e cidades. Elas se concentram, sobretudo na região de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, na região do Nordeste, aqui nas proximidades de Salvador, numa parte do sertão nordestino e também núcleos que passam a se desenvolver ao longo dos afluentes do rio Amazonas, né? Nas drogas do sertão, especiarias, plantas medicinais, que os próprios jesuítas, inclusive, cultivam e desenvolvem ali na região da Amazônia. Mas vejam que ainda é um território absolutamente imenso e não povoado pelos portugueses, mas que contava, claro, com a presença de milhões de indígenas que aos poucos vão sendo acuados ou eliminados, né? Uma guerra constante contra os povos originários, como eu falei também na aula passada. Bom, muito que bem. Então, aquecendo aqui, vamos para o que interessa. Eu trouxe um trecho aqui para vocês de um historiador que certamente foi um dos que mais marcou a minha formação,
na Universidade de São Paulo, e esse historiador é o famoso István Jancsó, que era um húngaro, né, e que, fugindo ali da Segunda Guerra Mundial, veio parar em São Paulo com uns 9 anos de idade, e o István, então, né, foi se fazendo brasileiro, e acabou se tornando um historiador, escreveu sobre a Inconfidência Baiana, sobre a Revolução dos Alfaiates, né, a sedição dos Alfaiates, lá em 1798, num texto clássico conhecido entre os historiadores, Na Bahia contra o Império, já um movimento de sedição, de ideias de liberdade, já iluminista, tentando se separar, tentando romper com a forma de administrar, a forma de poder, a forma de organização daquilo que os franceses chamaram de ancien régime, né? O antigo regime, ou seja, uma luta contra o absolutismo monárquico que marca e toma de assalto, né, as ideias, os homens, as mulheres do século XVIII no famoso iluminismo. A ilustração, em português de Portugal, né, o Enlightenment em inglês, ou a Lumière dos franceses, né, todo esse movimento da filosofia da contestação daquilo que é a tirania do poder absoluto dos reis no mundo europeu, que vai sendo construído em várias facetas diferentes, em vários níveis hierárquicos, né, tanto nos cafés clandestinos de Paris, quanto nas casas dos inconfidentes das Minas Gerais, dos Tiradentes da vida, dos Alvarenga Peixoto, Bárbara Eliodora, e mesmo, claro, Tomás Antônio Gonzaga, os poetas do arcadismo ali na região das Minas Gerais. Então, o István era um desses narradores absolutamente encantadores. Era aquele professor já mais velho, né? Era um senhor, cheio de histórias para contar, em que recebia os alunos de primeiro ano e dava a disciplina de História do Brasil colonial. E foi daqueles que consegue ter paciência para ler os documentos e ensinar para os alunos algumas coisas importantes da história do Brasil. Por exemplo, antes de eu ler um trecho do texto dele aí, foi ele que explicou para uma turma de primeiro ano em 2002, que eu fazia parte, né, vindo do sul das Minas Gerais, e antes disso, né, tendo nascido em Santo André, e tendo sido o primeiro da minha família a fazer a Universidade de São Paulo, e ainda no primeiro ano, em 2002, sem entender nada do que era aquela metrópole, como eu falei para vocês na primeira aula, aí o István contava várias histórias, né, além de falar da historiografia e falar da história do Brasil colonial, ele contava as aventuras dele, e isso ajudava a gente a se integrar ali, né, a nos integrarmos e entregarmos a história do Brasil. E, entre outras coisas, ele mostra a explosão que foi da população, né, de 300 mil almas, 400 mil almas portuguesas, como falavam, né, à época, para um número de mais de 3 milhões de pessoas em função da explosão da mineração. Só de Portugal, 700 mil pessoas, fora a quantidade imensa de africanos escravizados, que faz a população, então, de 1700 a 1750, 1760, saltar de 300 mil pessoas para mais de 3 milhões de pessoas nessa América portuguesa da colonização, da mineração. O que permite também a fundação de núcleos de vilas e cidades, e no mesmo século XVIII, em que a ideia de liberdade está sendo experimentada de outras formas, a partir das ideias iluministas. Mas antes disso ainda, uma história que ele contou, e que foi, acho que, a primeira vez, né, mesmo sendo alguém de origem operária, mesmo tendo, né, antepassados de origem africana, foi a primeira vez que eu entendi o peso da escravidão na história do Brasil, a herança perversa da escravidão na história do Brasil. E com a seguinte história que o István contou para a gente, né? O István, ele lutou contra a ditadura militar, foi perseguido e foi torturado, tinha problemas de audição, inclusive, e também, como aventureiro, caiu literalmente do cavalo e mancava, usava uma bengala. Ele era um misto, assim, de sábio, de ancião, de mestre dos magos, digamos assim. Vivia ali nos corredores das rampas do prédio da História da Geografia, lá na FEFELESH da USP. E nos anos 70, perseguido pela ditadura,
ele teve que fugir do Brasil com a companheira dele e com uma filha pequena, uma filha que tinha, sei lá, uns 7, 8, 9 anos de idade, que era Maria Virgínia. E ele falava com uma vozinha assim, tinha essa entonação que eu vivia imitando, né? E meus colegas davam risada e falavam, você inventou uma voz própria para o Istvan, não é assim, mas é engraçado. Então a história é a seguinte, o Istvan morava na Bahia, e, salvo engano, a filha dele nasceu lá na Bahia. Então o Istvan estudou a história da Bahia, estudou o Conde da Ponte, estudou a sedição dos alfaiates de 1798, enfim, especialista em história do Brasil colonial, dos melhores, e que produziu muita coisa, tem muito texto dele por aí. E ele estava lá na Bahia nos anos 70, perseguido pela ditadura, e teve que fugir. E fugiu para... Só perguntar para o Marcos se está tudo bem aí com a conexão, se o pessoal está... Tá. Teve que fugir, então, da Bahia e foi recebido na França por alguns amigos como clandestino, né? Como clandestino, não, como exilado. Então, ele fugiu com a filha, foi para a França, saiu de Salvador, ele morava em Salvador da Bahia, que foi um dos lugares que mais recebeu africanos escravizados, de forma evidentemente trágica e forçosa, né? E que é Salvador, uma cidade majoritariamente negra. E nisso, então, ele vai para Paris, fica lá na casa de um amigo, matricula a Maria Virgínia numa escola, né? E nessa escola, Maria Virgínia começa a frequentar a escola, estudar lá a língua francesa e tal, ela tinha rudimentos de francês, mas o Istvan ficou preocupado. E aí ele foi para frente da escola, ficou esperando a filha sair no primeiro dia de aula, e aí quando a menina saiu, né, toda serelepe, saiu junto com um coleguinha, falou tchau pro coleguinha e veio encontrar o pai. Aí o Istvan perguntou para ela, Maria Virgínia, tudo bem? Ela, tudo bem, papai. Aí ele, tem certeza? Pai coruja, preocupado, tem certeza? Aí a Maria Virgínia, sim, papai, por quê? Aí ficou, né, enchendo lá a paciência dela. Uma hora ela falou, não, tem uma coisa, papai, né? Tem uma coisa. Aí o Istvan pensou assim, bom, bateram na minha filha, que será que foi? Ficou todo preocupado. Nisso ela fala, é o Bruno, en français. O Bruno, o que tem o Bruno? Fala. Papai, o Bruno é preto. A Maria Virgínia falou, papai, o Bruno é preto. Aí o Istvan olha para a sala de aula dele, e eu estava lá, sou testemunha, né? Estava presente ali. Ele fala assim, a minha filha, Maria Virgínia, que morava em Salvador da Bahia, teve que sair do Brasil e ir para a França para descobrir que preto pode ir para a escola. Que pretos, pardos e pobres podem ir para a escola. Porque na Bahia e em Salvador, a Maria Virgínia, como branca, nunca tinha visto na escola que ela estudava um sujeito, uma sujeita negro ou negra. E aí, quando ele disse isso, isso foi como um estalo, assim, né? Foi como se o mundo desabasse e a gente percebesse, uau, né? Então, isso é a segregação racial e a história da herança da escravidão na história do Brasil? Pois é, né? Acho que é uma história contundente, ainda mais numa turma que, pelo que eu lembro, nos anos 2000, 2002, 2003, só tinha um aluno negro, que, aliás, se tornou também um baita historiador, que é o Tim, né? Dá aula de história em vários cursinhos, uma figura muito querida, mas era um único, né? E a gente poderia classificar e que se autoclassificava assim. Então, era uma sala de aula, mesmo num curso de história, né, que é um curso onde tinha gente com menos renda, mesmo assim, era absolutamente elitizado e mostra, naquele momento, no começo dos anos 2000, como o Brasil ainda estava longe, né, de entender o que era a presença massiva de negros em salas de aula, como a partir do projeto do ProUni, etc. e tal, foi sendo colocado a partir da era Lula. Então, esse era o Istvan, um historiador brilhante, um grande narrador, uma figura crucial na historiografia e também como narrador e intérprete da história do Brasil, com muitas, inclusive, aventuras, né? Bom,
Então, o que ele diz a respeito do final do século XVIII, mas aí na perspectiva daquilo que era a América Portuguesa em função das novas ideias subversivas, né? Ele diz o seguinte, aqui, acompanhem comigo, o novo, um pouco para baixo aqui do começo do texto, o novo que desponta é a sedição. Sedição. Entendendo-se por esta, ou seja, sedição, nesse final do século XVIII, a ação organizada visando a revolução, a subversão. A sedição é, portanto, e todos a percebem dessa maneira, o conjunto das práticas de natureza subversiva que, referidas à revolução, anunciam-na enquanto possibilidade, mesmo quando se concretizam apenas no simplesmente fazê-lo. Por exemplo, como na Inconfidência Mineira, eles nem chegam a fazer efetivamente porque são caguetados antes pelo Joaquim Silvério dos Reis, né? E aí sobra para o Tiradentes, que é a parte mais fraca ou menos poderosa, digamos assim, ali no processo da Inconfidência Mineira, em 1789. Então, a sedição é, então, a revolução desejada, o futuro anunciado, a política do futuro nos interstícios do presente. A política do futuro nos interstícios do presente. Olha que bonito, o Istvan também, uma narrativa poética, né? É disso que advém o seu papel corrosivo, muito mais perigoso para o status quo do que os violentos motins ou revoltas que mobilizavam grandes massas de homens em nome do vivo rei, morro mau governo, expressão da contestação que não subverte os fundamentos da ordem, antes busca restaurá-los. Então, os ensaios sediciosos, né, subversivos, revolucionários do final do século XVIII, anunciam a erosão, né, a crise, né, a dissolução de um modo de vida. A crise geral do famoso antigo regime desdobra-se nas áreas periféricas do sistema atlântico, né, é uma via de mão dupla, é o sistema atlântico escravocrata e colonial em função das ideias metropolitanas, mas é gente que circula lá e circula cá, né? Isso vale para todo o território americano. A crise geral do antigo regime desdobra-se, então, nas áreas periféricas do sistema atlântico, pois é essa a posição da América Portuguesa, como a gente viu na aula passada com o Alan Castro, apontando para a emergência de novas alternativas de ordenamento da vida social, do cotidiano mesmo. Manifestações políticas dessa crise e os ensaios de sedição lançam a luz para além da negação do absolutismo monárquico, sobre o despontar de novas formas de sociabilidade, permitindo penetrar no pulsado cotidiano, tanto das elites quanto dos outros diversos segmentos da população da época. Isso está num texto do Istvan, Sedução da Liberdade, Motins e Revoltas do Final do Século XVIII, num livro organizado pelo Fernando Antônio Novaes, um dos maiores historiadores brasileiros, vivo ainda, né, já bem senhorzinho, que escreveu A História da Vida Privada no Brasil, volume 1, e o Istvan compõe um dos capítulos aí desse livro. Eu vou indicar tudo para vocês depois, e os que eu conseguir disponibilizar também em PDF, eu vou deixar com o pessoal da organização do curso, e aí eles vão colocar para vocês lá na pasta das aulas, tá? Bom, então aqui dá a noção e a dimensão, a partir da perspectiva da América Portuguesa, dessas sedições que tomam conta do Brasil ou da América Portuguesa no último quartel do século XVIII. Então, o que está acontecendo a partir de 1770, 1780 em diante? Já não são mais rebeliões nativas ou nativistas, né, como a dos Emboabas, como a do Felipe dos Santos, em Ouro Preto, como a dos Beckman, lá no norte do país. Revoltas que tinham cunhos locais mais por conta da má administração, mais por conta de celeumas que não queriam, evidentemente, transformar a ordem, mas queriam restaurar um bom governo dentro dos quadros do antigo regime ainda. Agora, a partir da década de 1770 em diante, a coisa começa a mudar de figura. Então, a via de mão dupla das ideias subversivas que circulam na Europa e circulam na América, né, nas suas colônias e metrópoles, portanto, leva a uma sedução, como diz o Istvan, da liberdade, que põe em xeque a própria lógica da administração, da forma de governo, do regime político que movia o mundo europeu. Então, isso é, portanto, o início do que a gente pode chamar aqui de uma era sem precedentes de revoluções chamadas de atlânticas, revoluções chamadas de burguesas,
revoluções que marcam, inauguram a história contemporânea, e não à toa, né? A gente passa a datar a partir de 1789, principalmente, que é a Revolução Francesa, a partir desse momento, toda a história contemporânea, né? Daqueles tempos de 1789 para cá, vivemos num contínuo de uma história contemporânea que é um frenesi, um turbilhão de modificações, de percepção de tempo, de espaço, de invenções impressionantes e maravilhosas, como a máquina a vapor, a locomotiva, enfim, tudo aquilo que leva à expansão do chamado capitalismo industrial, capitaneado, né, no último quartel do século XIX, pela Grã-Bretanha. Então, estamos falando aqui do início de uma ordem global, uma ordem internacional, né, da economia mundo-europeia, que vai se expandindo cada vez mais, e em função do domínio britânico dos mares, desde que eles derrotam os holandeses e passam a ser a sede do capitalismo, né? Londres passa a sediar a sede financeira do capitalismo, e aí os britânicos, né, e por N motivos, inclusive por conta da aceleração do processo produtivo, inauguram a Revolução Industrial, e isso leva a profundas transformações na ordem internacional. Entre outras coisas, né, para a gente desmistificar já alguns mitos, não significa que por conta da transformação da manufatura para a maquinofatura, que tudo aquilo que estivesse vinculado à lógica da produção agrária, como o Brasil, por exemplo, colonial, ou a América Portuguesa, vai deixar de ser interessante para a acumulação, para o lucro e para as glórias do capitalismo, né? Ou, como diria o Marx, para as orgias do capital. O capital continuará celebrando suas orgias também em função da produção, agrícola, agrária, com mão de obra escrava, em 3 lugares da América. 3 lugares. O Brasil, que com sua elite local incrementa o tráfico transatlântico e a escravidão e se torna o epicentro do tráfico e da escravidão, né? Cuba, pasmem, a ilha de Cuba, e o sul dos Estados Unidos da América, no século XIX, mesmo já sendo os Estados Unidos uma nação independente, mas uma nação dividida, como diria o Abraham Lincoln, uma casa dividida, uma vez que havia ali um norte industrializado, com uma ética protestante, com toda aquela explicação que envolve o desenvolvimento industrial do capitalismo, e, ao mesmo tempo, um sul agrário, escravocrata, com uma sociabilidade autoritária, que leva os Estados Unidos no século XIX a uma guerra civil que vai ceifar a vida de mais de 750 mil norte-americanos. Guerra civil essa, aliás, nessa primeira ou nessa 14ª digressão que eu faço desde o começo da aula, né, que ecos de uma guerra civil que podem ser vistos ainda hoje na atual eleição, nesses episódios intermináveis de Netflix da eleição norte-americana, porque envolve um presidente que nunca falou grosso contra os neonazistas, né, que claramente já deu mostras da sua preferência pela história dos confederados, pela história dos escravistas, enfim, tudo aquilo que marca, então, uma divisão profunda da sociedade norte-americana, né? Bom, mas tudo isso que eu estou falando para vocês está dentro dos quadros, portanto, da crise do antigo regime, ou seja, do absolutismo monárquico, né? E naquilo que o historiador britânico, que morreu em 2013, 2014, salvo engano, Eric J. Hobsbawm, que é uma leitura aqui obrigatória para todo mundo, né? Querem ler 4 livros que resumem de forma erudita, brilhante e, enfim, deliciosa a história do mundo desde o século XVIII para cá, até os anos 90, a década de 1990, leiam os 4 volumes, As Eras, do Hobsbawm, A Era das Revoluções, né, que narra a história das profundas transformações do século XVIII. Então, ele fala da Era das Revoluções nesse livro sobre uma dupla erupção vulcânica poderosa que envolve 2 vertentes. A primeira é uma revolução econômica, e essa revolução econômica é a revolução do processo produtivo na Grã-Bretanha, desde o final do século XVII, começo do século XVIII, os cercamentos
e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de técnicas produtivas que levam ao tear mecânico, que levam à máquina a vapor, que levam à locomotiva, e levam, portanto, os britânicos, inclusive com capitais que vêm do ouro, que sai dos rincões do Brasil interiorano, passa por Portugal, e desde o começo do século XVIII, por conta de um tratado entre a Inglaterra e Portugal, Portugal paga impostos e dívidas para os britânicos com parte desse ouro, dessas tonelagens de ouro que vem da região das Minas Gerais, né? Então, evidentemente que parte daquilo que é a construção do Império Britânico, da sua potência como capitalismo, vem, evidentemente, de acúmulos de capitais que envolveram a mineração, o tráfico negreiro. Muitos bancos britânicos têm uma origem no tráfico transatlântico, eles financiavam, né? Estava todo mundo lambuzado no tráfico transatlântico no século XVIII. Só a partir do momento que os britânicos inauguram uma nova era nos mares, né, como polícia dos mares, é que eles vão começar a fundar aquilo que vai se chamar de a primeira era da abolição. Aí, por conta de questões financeiras, por conta de questões de inserção nos mares e controle daquilo que é a diplomacia internacional, os britânicos começam a pressionar pelo fim do tráfico transatlântico. E aí é que entra a história do Brasil, na sua formação como Estado e nação, pressionado pelos britânicos a acabar com o tráfico transatlântico. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas essa primeira... Essa era das revoluções é marcada, portanto, por uma revolução econômica, que é a Revolução Industrial, e por uma revolução política e social, que é a Revolução Francesa, que é uma revolução absolutamente radical, né? Ela é a subversão não só da contestação do poder absoluto dos Bourbon, do Luís XVI, mas é a tentativa e, durante um tempo, a aplicação de uma democracia popular russoniana extremamente radical, que mesmo a Revolução Bolchevique de 17, em muitos aspectos, não alcançou, digamos assim. É claro que era um outro momento, mas, enfim, a fase do terror jacobina, né, do Robespierre, Danton, Camille Desmoulins, Marat, Saint-Just, são os nomes famosos da Revolução Francesa, na sua fase jacobina mais popular, é uma revolução extraordinária, que rompe com tudo aquilo que era a premissa, né, ou as premissas do antigo regime. Eles cortam a cabeça do rei numa guilhotina, que é inventada para democratizar a punição, que antes, como vocês sabem, alguns de vocês aí fala o Paulo Goya, Sueli Pareto, né, e outras figuras que eu conheço, L'Infantinati, se estiver vendo, são leitores de Michel Foucault, né, e já leram Vigiar e Punir, que é um clássico do Michel Foucault, que era um filósofo no canteiro da história. Vocês vão ver a Suzy Pisa falando do Foucault, e o Foucault, ele é muito querido pelos historiadores, porque lá nos anos 60 e 70, ele usa os documentos históricos e os temas da história para falar das suas teorias do poder e das relações de poder. Então, Foucault escreve o livro Vigiar e Punir, que mostra como que o mundo contemporâneo das democracias liberais representativas cria uma forma de punição que é uma tentativa de democratizar a punição. Porque antes, se você era rico, você não tinha uma punição de ser esquartejado em praça pública. A partir da Revolução Francesa, o que acontece, né? A guilhotina tem até uma musiquinha, Santa Guilhotina, rogai por nós, terror dos aristocratas. Então, corta e ceifa a cabeça de todo mundo da mesma forma. Não só cortou a cabeça do Luís XVI, como depois também cortou a cabeça do Robespierre. Eu até brinco, né, que nas catacumbas de Paris é possível vislumbrar muitas cabecinhas cortadas pela Revolução Francesa, mais de 25 mil cabeças rolaram, né, durante a fase do terror, e é possível, então, encontrar lado a lado a cabeça de um Luís XVI aristocrata e de um Robespierre, que foi um dos arautos da Revolução Popular. Então, do ponto de vista político e social, essas revoluções abalam o último quartel, né, os últimos 25 anos do século XVIII, inaugurando, então, a Era das Revoluções, que inaugura um tempo de mudanças estruturais, né, inclusive na linguagem. Surge o termo classe média, middle class, surge o termo factory, as percepções de tempo e de espaço mudam em função das ferrovias, que vão singrar os espaços cada vez mais e vão transformar viagens demoradas, feitas
com carruagens puxadas a cavalo, em viagens que vão levar 1, 2, 3 horas para singrar espaços de quilômetros e centenas de quilômetros distantes uns dos outros. E isso marca, então, a entrada triunfante de uma modernidade num mundo antes marcado pelo antigo regime. Antes da própria Revolução Francesa, mas também inspirado pelas ideias subversivas do iluminismo, né? O próprio George Washington, Thomas Jefferson eram sujeitos que conheciam a França, conheciam as luzes francesas, a Lumière, as ideias subversivas, o próprio Lafayette, né? Eles todos, então, bebem na filosofia iluminista francesa, e lá em 1776, na Declaração de Independência, começa um processo de separação em relação à Inglaterra, por motivos econômicos, claro, porque os britânicos queriam cobrar mais impostos do chá, mais impostos do açúcar, imposto do selo, os britânicos queriam recuperar o capital que tinham perdido numa guerra contra a França, a Guerra dos 7 Anos, e aí, por conta das ideias iluministas, por conta de uma elite burguesa local, ligada ao George Washington, ao Thomas Jefferson e etc., eles começam a amadurecer um processo de independência e se separam. Não foi um processo simples. Houve todo um convencimento das 13 colônias para que elas se separassem da sua mãe fundadora, a Inglaterra. Houve uma guerra, né, sangrenta também, mas em 1783 os colonos vencem e em 1787 fazem a primeira e a única Constituição dos Estados Unidos da América, que é a Constituição de 1787. Tem várias emendas, né, inclusive a 13ª emenda, que foi aquela que aboliu a escravidão em 1865, né, lá quando Lincoln governava no meio ali da Guerra Civil. E uma outra que vai assombrar todos os escravocratas de todas as Américas, principalmente os do sul dos Estados Unidos, os de Cuba e os do Brasil, né, que é a Revolução de Independência do Haiti. O que era o Haiti, se não a ilha de Hispaniola, que fica ali pertinho de Cuba, né? E a ilha de Hispaniola, que é uma das maiores das Antilhas ali do Caribe, era uma ilha que pertencia uma parte à França, outra parte à Espanha, e que era produtora de cana-de-açúcar. No século XVIII, aliás, era a maior produtora de açúcar do mundo naquele momento, e era uma colônia francesa, né? A parte de Saint-Domingue, a parte à esquerda. E tinha ali 500 mil africanos escravizados que se rebelam contra 30 mil brancos e não só fazem uma independência, como fazem uma independência negra, liderada por um negro, por um homem negro, Toussaint Louverture, que vai se tornar o prócer da independência do Haiti. E, enfim, a história dele é fascinante, ele ganha a liberdade, ele se torna um líder revolucionário, depois um líder de toda a revolta. Ele se torna um representante do governo revolucionário francês, porque é no mesmo momento em que está acontecendo a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai abolir a escravidão nas colônias, por isso que o Toussaint Louverture fica do lado dos franceses e depois acredita no Napoleão Bonaparte, pois o Napoleão vai trair o Toussaint, vai acabar sendo levado para a França e vai morrer prisioneiro num castelo lá no leste da França. Ele vai ser traído pelo Napoleão, não entendeu que o Napoleão queria restaurar a escravidão, por exemplo, no Haiti. Mas a Revolução do Haiti derrotou as tropas britânicas, derrotou os espanhóis, derrotou os próprios franceses. O general Leclerc não conseguiu debelar a rebelião. Enfim, isso deixa todo mundo americano escravocrata morrendo de medo de uma haitianização, ou seja, uma revolução liderada por africanos escravizados, negros escravizados que lutaram e sonharam, né, sonhos de liberdade. Então, a formação do Brasil como nação independente está dentro desses quadros das revoluções do século XVIII. E, evidentemente, nas peças desse mosaico, né, esse imenso mosaico que eu estou narrando para vocês aqui, pecinhas que vão sendo construídas dentro da própria experiência e não como uma ideia pré-concebida, como se tivesse tudo pronto. Então, aspectos cruciais da formação do Brasil em termos de independência estão aí colocados. Primeiro, é preciso entender que, né,
a Revolução Francesa tem uma parte final, digamos assim, que é quase uma quarta fase, que é a ascensão em 1799 do Napoleão Bonaparte. E aí o Napoleão inaugura uma guerra continental contra a Inglaterra, ele invade todos os países vizinhos, tira do trono vários reis, põe um monte de parente no poder e tenta derrotar os britânicos na Batalha de Trafalgar, numa armada francesa e espanhola, ali no Estreito de Gibraltar, mas aí o almirante Lord Nelson acaba derrotando, destruindo a armada francesa, e aí o Napoleão toma uma medida extraordinária, que é fazer o bloqueio continental. E esse bloqueio continental exigia que os vizinhos ali da França, do Império Napoleônico, fizessem um bloqueio contra os produtos britânicos, tentando estrangular a Grã-Bretanha. Para isso, ele invade a Espanha, por exemplo, e prende o rei Fernando VII, que era pai de Carlota Joaquina, e, por sua vez, era a princesa que se casou com Dom João de Portugal, que era o segundo filho da Dona Maria, né, a viradeira, aquela mesma que tinha mandado esquartejar o Tiradentes, né, mas que estava doente já há algum tempo, e quem regia o trono como príncipe regente era o seu segundo filho, porque o primeiro tinha morrido de varíola em 1788. Então, esse segundo filho era um sujeito mais tímido, um sujeito, né, que não estava ali esperando essa liderança do trono, que é o Dom João. Dom João, que se casa com Carlota Joaquina e que tem ali 2 filhos herdeiros, Dom Pedro e Dom Miguel. Então, o líder da Casa dos Bragança, ameaçada pelo Napoleão, é Dom João. Mas num contexto incrível, né? Uma dessas histórias assim que a gente gostaria de ter ainda mais, né, um cinema, uma indústria cinematográfica e incentivos, inclusive, maiores, né? Não esses cortes todos, para narrar, para construir um filme, uma série. A Globo fez isso, né? A Carla Camurati fez isso, mas, enfim, era preciso narrar isso de outras formas, com mais rigor historiográfico, por exemplo, que é a transferência da corte portuguesa para a maior colônia de Portugal, para a galinha dos ovos de ouro de Portugal, o Brasil, dentro de uma lógica de um império português mundial. Então, a independência do Brasil precisa ser inserida na transferência da corte portuguesa, fugindo do Napoleão Bonaparte, fugindo para a América Portuguesa. Então, assim, claro que sempre existem histórias saborosas, né? Que o rei fujão, medroso, vai lá, fica com medo do Napoleão e foge para o Brasil, covarde, né? Comedor de coxinha de galinha, traído o tempo todo pela Carlota, né? Que era dada a sua voluptuosidade. Mas isso é esculhambação, que fala de uma vida cotidiana e de uma vida privada, e não necessariamente determinou a estrutura dessa história. O que é determinante e estrutural nessa história, a transferência da corte, é a expansão do Império Napoleônico em colisão com a potência do capitalismo em consolidação, a Grã-Bretanha. Então, esse capítulo de transferência da corte portuguesa para o Brasil é um capítulo de uma guerra de titãs, né, do centro do sistema, Inglaterra e França, e Portugal já era, digamos assim, coadjuvante e periférico nesse quadro. O Dom João não é bobo nem nada, pelo contrário, o próprio Napoleão reconheceu isso e percebeu que lutar contra o Napoleão ali seria uma roubada. Napoleão era um fenômeno, um gênio militar, e tinha ali na sua tropa moral, né, uma defesa, uma fidelidade inacreditável, técnicas de guerra, de uma guerra mais total. E aí ele era imbatível. Durante 15 anos, praticamente, ele foi imbatível. Ele perdeu no mar, né? Mas na infantaria, não. Bom, fato é que o Dom João faz um acordo secreto com a Inglaterra. A transferência da corte portuguesa para territórios coloniais não era uma novidade, isso já havia sido cogitado antes, né? Dom Rodrigo de Souza Coutinho e outras figuras estadistas importantes da história de Portugal. Mas é uma transferência que vai ser acordada ali em 1807 com os britânicos. Então, a despeito da pressa com que eles vão para o Porto de Belém, né, com 600 mil volumes da Biblioteca Real, com o Tesouro Real, com 15 mil pessoas, com mais de 17 navios, né, navios
que estão ali, a Carlota Joaquina e algumas filhas o Dom João, a mãe doente. Aliás, tem uma história saborosa, né? A Dona Maria estava na carruagem dela, já meio esclerosada, já estava doente, né? Tinha uma série de problemas. Dentro desse contexto de reis e rainhas perdendo a cabeça no final do século XVIII, começo do XIX, né? Ela estava chegando perto do embarque, assim, no Porto de Belém, lá em Lisboa, né? No Rio Tejo. E aí ela fala assim, cuidado, não fica apressando muito não, senão eles vão descobrir que estamos a fugir. Ela disse que ela falou isso em voz alta, mas, enfim, houve todo um acordo da corte dos Bragança com a Inglaterra, que escolta, com a força dos seus canhões, da sua marinha real, a corte portuguesa para o Brasil. Né? Então, assim, não foi, estou amiguinho de vocês, Portugal, né? I'm your friend, vamos lá que eu vou levar vocês e proteger vocês do Napoleão. Vamos lá, o canhão está aqui, e se vocês não forem, podem esperar. Se ficarem do lado do Napoleão, que deu um ultimato para vocês, né? Vocês terão o nosso ultimato, que era se apropriar da Marinha Real Portuguesa no Atlântico Sul, por exemplo, ou seja, principalmente nos territórios de África, Angola, etc., e também o Brasil, dentro da lógica ali do arquipélago sul-atlântico que o Alencastro gosta de narrar. Quer dizer, então é um capítulo da história dos britânicos se impondo nos mares e botando para quebrar. E Portugal está ali, né? À mercê também dessa situação. Não é só enganar o Napoleão, é ser também obrigado e escoltado pelo Império em consolidação, a Grã-Bretanha. E aí eles vêm para o Rio de Janeiro. Isso marca a presença da corte portuguesa dentro do Brasil. Isso é um divisor de águas fundamental. Aí começa, evidentemente, a história do processo da nossa independência, do processo de construção da independência do Brasil, né? É um processo complicado, cheio de nuances e etc e tal, mas que envolve uma corte portuguesa que se interioriza no território colonial. Ou seja, o Brasil e o Rio de Janeiro passa a ser a sede do Império Português, mesmo decadente, whatever, mas passa a ser a sede. E a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro leva ao início de uma série de indisposições entre a elite local, multifacetada, que envolvia o Centro-Sul, que envolvia o Grão-Pará e Maranhão, que era praticamente outro estado, dentro da lógica portuguesa, que estava lá em cima, não tinha nada que ver nem com as correntes marítimas com o Centro-Sul. Então, isso cria uma série de inimizades, cria problemas com o Nordeste e com Pernambuco, principalmente. Pernambuco vai fazer uma revolução em 1817, a Revolução Pernambucana, de cunho republicano, querendo se separar. Essa revolução vai ser derrotada pelo Dom João. E aí, claro, a corte portuguesa no Rio de Janeiro centraliza as ações do Império Português no Centro-Sul, no Rio de Janeiro. Aí vem Banco do Brasil, Jardim Botânico, comércio de sementes e plantas, o início da introdução da rubiácea verde, do café, né, na região da Floresta da Tijuca, e depois, aos poucos, no início do Vale do Paraíba, e aos poucos o café vai se espalhando num complexo cafeeiro tímido que depois se expande, principalmente a partir de 1820 em diante, e vai se tornar o principal complexo cafeeiro do mundo, que é o café fluminense, com mão de obra escrava, no incremento da escravidão praticada pela elite local que apoia a independência do Brasil. Então, Dom João vem para cá, né, nesse espaço plural, ele mantém a unidade do Império Português e o Brasil se torna, portanto, aos poucos, não só a sede, como vai amadurecendo uma ideia de que não voltaria a um status colonial como era até 1808. Deixa eu ver só o horário aqui, já que eu paro e vocês podem ir mandando questões aí, que eu vou tentar responder algumas, tá? O chat já está aberto. Vocês estão vendo aí, esse é um documento que está no Arquivo Nacional, né, na Biblioteca Nacional, na verdade, do Rio de Janeiro, que é a Carta de Abertura dos Portos, um documento importantíssimo, que rompe com o pacto colonial. O que era o exclusivo colonial? Só Portugal podia fazer um comércio, digamos assim, né, interessante, lucrativo e justo, digamos, com
a sua colônia Brasil. Ou seja, os impostos e os benefícios econômicos eram vinculados à lógica e aos benefícios da metrópole. Quando Dom João vem com o Anal Capitânia, né, do Anal Príncipe Real, ele não vai direto para o Rio de Janeiro. Ele, depois de mais de 2 meses de viagem, vai para onde? Salvador, que era a antiga capital. Por quê? Porque lá, né, dentro da história de Salvador como governo geral, ele vai ter que agradar a elite local, do açúcar, por exemplo, do cacau, do tabaco, e aí ele vai assinar a carta de abertura dos portos em Salvador, e só depois vem para o Rio de Janeiro. E aí, claro, quando a corte desembarca no Rio de Janeiro, eles vão percebendo que o Rio de Janeiro era uma cidade mestiça, uma cidade negra, uma cidade marcada pela escravidão e pela sociabilidade escrava, né? Então, imaginem vocês o choque que isso não foi. Por isso que o filme, né, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, é muito interessante, porque mostra essas contradições, mesmo que de forma mais cômica, digamos assim, né? Bom, então está aqui um documento crucial. Então, o processo de independência, ele começa em 1808, ele está num contexto bem maior, que é de toda a independência da América espanhola também, né? Porque quando o Napoleão prendeu o Fernando VII de Espanha, que era o pai da Carlota Joaquina, a elite crioula local, que eram os espanhóis nascidos na América, não respeitam a autoridade do Napoleão e, em função disso, passam a promover um processo de separação que leva à formação do Rio da Prata ali, a Argentina, Paraguai, o próprio Uruguai depois, mas, ao mesmo tempo, o Simón Bolívar com a região de Venezuela, Caracas, né? A região da Colômbia, Bolívia, o O'Higgins no Chile, e, aos poucos, então, vai se configurando um território de uma América independente e republicana, ao passo que o Brasil, com a presença da corte portuguesa, vai fazer uma independência mantendo alguns padrões europeus e um padrão monárquico. Então, usando aqui algumas ideias do João Paulo Garrido Pimenta, né, especialista em história do Brasil e da independência do Brasil, e também em função da região do Rio da Prata, né, o João Paulo costuma dizer assim, o que a independência do Brasil não foi. Não foi, para a gente ter uma ideia de como a gente pode desconstruir alguns vícios, né, da linguagem do ensino de história. Então ele fala, o que ela não foi? Ela não foi um desfecho natural da história, não estava escrito nas estrelas que o Brasil ficaria independente de Portugal. Esse processo dependeu da era napoleônica, dependeu das escolhas da corte, dependeu da Inglaterra, que escoltou a corte para cá, dependeu da elite local, escravocrata, né, que vai pressionar o Dom Pedro a fechar um acordo com eles e se separar do pai, né, se separar de Portugal. Então não foi um desfecho natural, não estava predestinado que ficaríamos independentes de Portugal, né? Por exemplo, é só observar os países da África, e ver, Angola, por exemplo, só vai ficar independente no século XX, por outro processo, por outras lógicas, né? Não foi o resultado de uma luta nacional entre brasileiros e portugueses, que significa isso, né? Que não foi o resultado de uma luta entre brasileiros e portugueses. Porque, como eu falei na aula passada, que foi até para o Minuto ICL, né? Não havia brasileiros que não desistem nunca, que são o melhor do Brasil, é o brasileiro, até 7 de setembro de 1822. A construção da nacionalidade brasileira é a partir da independência. É uma construção histórica. Ninguém nasce nada. Você simplesmente nasce. E aí, em função das lógicas culturais, econômicas, religiosas, etc., você é forjado a ter ali uma ideologia, inclusive a ideologia nacional, né? Então, não é um resultado de uma luta entre brasileiros e portugueses. Por quê? Porque não existia brasileiros. Isso é uma construção posterior. O que existia era uma elite local, também de origem portuguesa, mas que já estava aqui há mais tempo, tinha um sentimento de pertença ao local, mas que tinha outros interesses
que se conflitaram, né, que se confrontaram com os interesses portugueses. Por exemplo, em 1820 tem uma Revolução Liberal do Porto. Aí o Dom João é chamado a voltar para Portugal. Napoleão já tinha sido derrotado e tal. Aí o Dom João volta, né? O Dom Pedro fica. E aí o Dom Pedro fica como regente aqui e depois vai entrando num processo de separação, de amadurecimento de uma separação, que leva ao Grito do Ipiranga, né, o 7 de setembro de 1822, mas que tem a ver com o quê? Com um conflito entre a elite local, latifundiária, escravocrata, que não aceitou, né, uma volta, um retorno, uma eventual posição colonizadora por parte de Portugal, né? Então, o que o Pedro fez quando ele estava voltando da casa da amante, né, da famosíssima e impressionante Marquesa de Santos, que era Domitila de Castro Canto e Melo, que doou parte das terras do Cemitério da Consolação, né? Ela está enterrada lá no Cemitério da Consolação. E ele voltava da casa de Domitila, passava, então, pela serra ali, né, voltando de Santos, que é pela região ali da antiga Serra da Estrada de Santos, né? Então passava pela região do ABC, onde está hoje a Anchieta. Por isso que ele passa pela região do Ipiranga, que está ali do ladinho da Anchieta. E pertinho do córrego do Ipiranga, das margens plácidas que ouviram o seu grito, ele vai falar lá em Independência ou Morte, sem esse glamour todo que o quadro do Pedro Américo coloca. O quadro foi feito décadas depois, mas foi sim uma separação. Houve sim violência, houve sim guerra e houve sim uma separação revolucionária, que o termo revolução ele pode ser tensionado, né? Ele não significa uma ruptura completa, mas é uma ruptura política importantíssima. Nós rompemos com Portugal, né? Não foi um movimento isolado, então ele deve ser compreendido no quadro geral das independências da América, como eu já falei para vocês. Não foi a passagem de um colonialismo ao outro, como assim, olha só, nós somos colônia de Portugal, e assim que a gente ficou independente de Portugal, a gente passou a ser colônia da Grã-Bretanha. Isso é uma falácia. É óbvio que, como império e como donos do ciclo sistêmico de acumulação, né, do capitalismo industrial, os britânicos pressionaram o Brasil a acabar com a escravidão, pressionavam por tratados e acordos diplomáticos. Nós muitas vezes ficávamos em posições subalternas, mas isso não significa que nossa soberania, por exemplo, tenha sido violada e que fôssemos um mero joguete na mão dos britânicos. Não, não. Pelo contrário, né? O Brasil, inclusive, né, conseguiu fazer um acordo, uma aliança internacional para evitar acabar com a escravidão e com o tráfico. Só vai abolir o tráfico em 1850, e os britânicos pressionavam desde 1808. Então, desde o Dom João até o Pedro e até 1831, a elite local, que vai se fazendo brasileira aos poucos, a partir de uma opção crucial, o incremento, o aumento do tráfico transatlântico de africanos escravizados. Então, a independência do Brasil traz o quê? A reinvenção da escravidão. Nós vamos nos tornar os reinventores da escravidão num processo que vai ser chamado de uma segunda escravidão. Já na era da liberdade, o Brasil vai ser o campeão do tráfico e vai receber mais de 1,5 milhão de africanos escravizados em 30, 40 anos, que dá mais de 45% do que foi feito nos 3 séculos anteriores. Pasmem, é isso que vai acontecer. Então, o que é a independência do Brasil? A gente falou do que não é. O que ela é? Ela foi uma independência que reinventou a escravidão, num aumento inédito de escravizados africanos, entre a presença da corte até a abolição do tráfico em 1850. Na próxima aula eu vou falar melhor disso. Então, mais de 1,5 milhão de africanos escravizados entraram nesse período. É mais de 40% de todos os africanos desembarcados forçosamente como escravos nos 3 séculos anteriores. Ou seja, a marca de origem da fundação do Brasil como nação independente de Portugal é: nós escolhemos a escravidão, o tráfico e a violência da escravidão. Isso é a marca do Brasil. A gente se lambuza até não querer mais. Nos tornamos os campeões.
da escravidão. Isso também ajuda a entender, entre outras coisas, né, por que nós somos o único agregado colonial, território, que também não se fragmentou em várias partes, em vários pedacinhos. Em partes tem a ver com uma unidade escravocrata da elite brasílica brasileira em construção, né? Ela opta pela escravidão. Mas, repito, dentro de um contexto internacional que, por conta da Revolução Industrial, né, britânicos e Companhia Limitada precisavam do café para deixar as pessoas alertas. Pode ver, o café até hoje deixa todo mundo... Hoje virou um produto popular, mas era um produto de luxo antes. Eu vou falar melhor do café na próxima aula, usando aqui as lições do Rafael Marchesi, historiador consagrado da USP, um sujeito muito generoso e querido, que inclusive, né, sempre converso com ele a respeito dessas questões, me ajuda bastante a pensar que é um período da história do Brasil que não é meu período de pesquisa específica, né, meu período é o século XX. Então, ele que me ajuda a pensar essas questões, e não há historiador mais importante hoje na área de história da escravidão e do café que o Rafael Marchesi. Ou seja, né, é uma opção pela continuidade da escravidão e é uma opção que marca a formação do Brasil. O Alencastro vai dizer, sendo o maior território americano que se separou das metrópoles europeias, o Brasil é o único agregado colonial que não se fragmentou na independência. Pode ver nossos vizinhos, viraram um monte de república menor naquilo que era a unidade do Império Espanhol, né? Ao contrário, então, do resto do continente, onde o regime republicano dominava, o país foi o único a instaurar uma monarquia, um regime político tipicamente europeu. Então, assim, bom, teve ruptura? Teve. Foi revolucionária? Foi. Teve Maria Quitéria se vestindo de homem e lutando? Teve. A Bahia, né, não queria a independência e só foi conquistar a independência depois, eles comemoram lá no dia 2 de julho, né, de 23, ou seja, só um ano depois que a Bahia ficou independente. O Maranhão, Grão-Pará e Maranhão teve que contar com o apoio dos mercenários britânicos a serviço do Pedro I, Lord Cochrane, por exemplo, né? Então, houve sangue, houve guerra, houve violência na separação. Mas história é feita de mudanças e permanências. O que permanece? Permanece a escravidão e ela é reinventada e é aumentada. Permanece o latifúndio. Permanece uma violência estrutural na formação desse Estado nacional, né? E uma monarquia, um modelo que era um modelo monárquico europeu, que vai ser um modelo, a gente vai ter sim uma Constituição, mas nós vamos ter um quarto poder, que é o poder moderador do Pedro, que é um poder que tem o poder de dissolver os outros, inclusive. Então, tem o poder executivo, que era dele, aí ele vai ter um moderador, aí tem o legislativo e o judiciário. Então, o Brasil vai ter um congresso bicameral, né, Câmara dos Deputados e Senado. Senadores eram vitalícios, uma vez eleito senador, você ficava senador até morrer, né? E os Pedros, na verdade, né, na aula que vem eu falo disso, eles tinham o dispositivo do poder moderador que podia dissolver a Câmara e o Senado e convocar novas eleições. Então, era uma monarquia liberal, semi-representativa, né, que permitia, inclusive, olha que interessante, que homens negros livres, se tivessem renda, pudessem participar da vida política, coisa que os Estados Unidos não permitiam, e não permitiram até o século XX, inclusive, né? Você vê as contradições da democracia americana, né? Nem tudo é tão simples assim, como vocês estão vendo agora na apuração dos votos por lá. Só que, ao mesmo tempo, é um império escravista até o último fio de cabelo. O Brasil se apresenta como um agregado político que captou o maior número de escravos africanos, até 1850, praticou durante mais tempo a escravidão, foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, depois de Cuba, depois dos Estados Unidos. Então, a nossa elite, nessa era de liberdade, fez uma política da escravidão ferrenha e não quis, até o último minuto, acabar com a escravidão. E contou com a conivência dos próceres da monarquia. Tem essa de, a família real era boazinha, eles eram abolicionistas. Isso é balela. Pessoalmente, o Pedro podia até ser um homem, né, de liberdade, digamos assim, um erudito e tal, Pedro II, mas ele era o chefe de Estado de uma nação escravista. Não à toa, quando acaba a escravidão, passa um ano, acaba o império.
porque o império dependia da escravidão. A sua base jurídica, a sua base econômica, a sua base cultural era a escravidão, né? Então foi o regime político, monarquia, né, e de regime de trabalho baseado no tráfico negreiro e no escravismo, absolutamente conectados. Graças às suas alianças europeias, a coroa protelou, a coroa portuguesa e depois o Brasil, do Pedro I e do Pedro II, protelou pressões inglesas para o fim do tráfico, legitimando-se assim perante as oligarquias brasileiras locais. Ocorreu no Rio de Janeiro essa interiorização do ultramar e a interiorização da metrópole portuguesa. Portanto, como eu já falei várias vezes, num legado de racismo estrutural, violência estrutural e exclusão, né? Essa é a montagem do Estado da Nação no Brasil. Na próxima aula, eu vou falar mais dessa questão da política da escravidão já na era da independência, né? Vou trazer aqui dados, elementos, imagens também, né? Dos escravizados para vocês, e falar um pouco dessa história social e cultural do século XIX, que é rica em imagens. Por exemplo, aqui na minha mão tem esse livro que fala sobre as pinturas do Debré, que foi um dos viajantes franceses que veio na missão francesa do Dom João, que o Dom João convocou em 1816, foi um dos artistas franceses que pintou uma série de cenas do cotidiano, cenas urbanas e rurais, como essa, por exemplo, não é? Da senhora fazendo suas tarefas domésticas, né? Ladeada aqui por sua filha, que está aprendendo a ler, e pelos seus escravizados. Cenas de um cotidiano do Rio de Janeiro como cidade mestiça, cidade mulata, né? Termo esse que, evidentemente, e com razão, o movimento negro condena, né, hoje em dia. A gente vai falar um pouco do uso dos termos, o que é correto ou não dizer, como isso vai mudando ao longo da história. Mas eu falo disso melhor na próxima aula. O que mais que eu estou esquecendo de falar aqui? Dentre essas questões da questão da independência, né? Lembrando as lições do João Paulo Garrido, a violência é constitutiva da independência, ela nunca foi passiva e nem pacífica, né? Há uma violência estrutural, são legados e rupturas, né? O Estado tem um sistema eleitoral, ao mesmo tempo tem ali uma cara de monarquia liberal representativa constitucional, tem uma Constituição. E, aos poucos, a construção de uma ideia de identidade nacional e de símbolos nacionais que serão manipulados, reconstruídos, ressignificados, tempos depois, pelo IHGB, depois na Semana de Arte Moderna de 22, pela Era Vargas, né? Vai ser ressignificado pela ditadura militar, pela redemocratização nos anos 80, e agora pelo atual governo do inominável, do Lord Voldemort de quinta categoria, que usa e manipula os símbolos nacionais para criar um projeto de exclusão em relação aos seus inimigos políticos. Então vejam como os símbolos nacionais são cruciais para as disputas políticas e narrativas daquilo que é o manancial do passado. Então esse manancial do passado brasileiro é crucial para a gente pensar o presente e pensar alternativas de futuro. Simplesmente isso, né? Das utilidades da história para a vida. Aleluia. Deixa eu olhar aqui um pouco o chat, que bom ver vocês aqui. Não vou dar conta de falar com todo mundo. E, mais uma vez, quem entrou aí, né, depois, queria agradecer as mensagens de carinho de vocês. Eu até fico falando, né, para as pessoas que eu encontrei no feriado, né, aniversário do meu pai, conversando com eles lá em casa, e aí eu pude encontrá-los depois de ficar um tempo isolado. Como eu estou impressionado com os lugares todos de onde vocês vêm, estão aqui, estamos aqui juntos, então o Instituto é um retumbante sucesso, né? A revolta de Becker, né, no Nordeste, Maranhão, claro. É porque essa região do Maranhão estava como região do Grão-Pará e Maranhão e era visto como mais norte do que integrado ao que a gente chama de Nordeste hoje, né, que é a região mais ali vinculada a Pernambuco e a Bahia. Foi nesse sentido aí, porque esses territórios eram bem separados. Você está usando a definição geográfica já do século XX, em termos de separação. E é isso que o Alencastro fala, né? Tomem cuidado, porque isso é anacronismo. Então, Grão-Pará e Maranhão estava mais vinculado a uma ideia de norte do que a uma ideia de nordeste.
A aula está gravada, Diva, então depois você assiste aí. A independência do Brasil também é influenciada pelo contexto da Revolução Americana, que é fruto da ideologia da nação soberana da modernidade. Sim, né? Todas as independências, não só do Brasil, mas de toda a América, vão estar vinculadas às experiências dos Estados Unidos, às experiências da França, e a ideia de que a nação não reside no rei, no corpo do rei, reside na figura do povo. Por exemplo, né, boa pergunta para a gente exercitar um pouquinho o que eu falava da corte portuguesa. Qual é o problema da corte portuguesa fugir? Bom, claro que o pessoal fica ali indignado, tem uma série de relatos das pessoas chorando, para onde o rei está indo, né? Mas quando o rei vem para o Brasil, ou o príncipe regente ainda, o Dom João, quando ele vem para o Brasil, ele traz o Estado para dentro do Brasil, e ele é o soberano, e ele é o Estado, mais ou menos na frase do rei Luís XIV, né? L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então não tem muito problema. Agora, em função dessas revoluções, a ideia de soberania do Estado, né, vai residir no sistema liberal representativo, vai se deslocando aos poucos. O Brasil cria um híbrido, né, digamos, mais ou menos, com a nossa independência, que é marcada por laivos autoritários do Dom Pedro, está vinculada ainda a uma lógica absolutista do pai dele, mas, ao mesmo tempo, a uma lógica já constitucionalista, onde ele vai ter que lidar com o Congresso, né, vai ter que lidar com Senado e Câmara dos Deputados. Essa brasilidade. O processo de abolição, Alexandre, a gente vai falar na aula que vem, é uma aula que é só sobre as etapas do abolicionismo, e aí eu vou falar um pouco melhor por que foi tão tardio, né? Vou dar aqui algumas interpretações canônicas de outras recentes a respeito disso, mas basicamente porque nós nos organizamos enquanto nação independente inteiramente em função da escravidão. Né? Diferente dos Estados Unidos, que houve ali uma guerra civil para resolver isso. Mas eu vou falar disso melhor disso na próxima aula. A brasilidade só depois de 1900, digamos que a construção da brasilidade, da identidade nacional, é a partir de 7 de setembro de 22, com permanências de elementos anteriores e construção e ressignificação de novos ao longo do século XIX e do século XX e ainda do século XXI. Ela está em permanente construção. Né? Por que o governo atual vai falar Brasil acima de tudo, mas aí usa de novo a questão religiosa, Deus acima de todos, manipulando os elementos da ideia de nacionalidade. A Elo está dizendo, já existe livros de histórias para escolas públicas com essas abordagens que eu trouxe? Você tem algum autor ou autora para indicar? Olha, eu já escrevi livro didático e trabalhei com pessoas que escrevem livros didáticos com essas novas perspectivas. Eu vou consultar um amigo que trabalha só com isso e escreve muitas coisas bacanas para esses livros didáticos e faço uma relação e passo para vocês. Então, já é uma realidade, muitos materiais didáticos de história já trabalham nessa chave aqui que eu estou trazendo para vocês, que é uma chave já mais crítica, menos invadonha, uma perspectiva mais plural, sem os perigos de uma história única, né, só a história dos grandes personagens. Já existe, sim, mesmo que ainda haja problemas, né? Sobre a questão do Sul eu falo depois. Excelente exposição, junto com o Suzy Gessé, são as melhores aulas do curso. Oh, yeah, lady, thank you. Merci, merci. A Regina de Pernambuco, de Recife. Meus pais moraram em Jaboatão um tempo. Conheci Recife em 2003. Foi a minha descoberta, digamos assim, de uma parte do Brasil que eu desconhecia. Fiquei encantado. Eu lembro que eu ficava doido no centro de Recife, em Olinda. Falo, meu Deus, esse Brasil é um negócio assim impressionante. Então, um beijo, Regina. Um beijo para o povo de Pernambuco. O pessoal de Porto Alegre, no Rio Grande, também, que eu conheci em 2014, num congresso. Fui num jogo do Grêmio, fui num jogo do Inter, para não ficar, né, devendo para ninguém. A identidade nacional iniciou logo após a independência, e só se falou mais dela com Getúlio. Maria, excelente questão.
o que a gente chama de identidade nacional, os elementos e símbolos que configuram a nação brasileira, não só o hino, não só a bandeira, mas as roupas típicas, as festas, etc., vem de elementos que têm a presença portuguesa, que tem a presença africana, que tem a presença indígena, que vai ter a presença italiana, vai ter a presença dos sírios libaneses, ou seja, é um processo permanente de construção, que foi tratado de maneiras diferentes em todo esse período de 7 de setembro de 22 em diante. Né? Agora, tem momentos-chave, por exemplo, o Segundo Império, que é esse Dom Pedro II, e o IHGB. Aí tem a República Brasileira, que vai interpretar de um outro jeito. A Era Vargas vai ressignificar isso de uma forma fascinante e também muito problemática, que é uma síntese um tanto autoritária, vocês vão ver. E isso vai sendo reconstruído sempre, né? E isso é fascinante. Eu vou tratar disso depois com mais vagar, né? Um abraço para o Lucas, que chegou tarde, mas depois você revê. Um abraço para Ribeirão Preto. A Vanessa... Por que nas escolas não são ensinadas revoltas no momento da independência do Brasil? Só que o Pedro declarou durante mal-estar estomacal. É mal intestinal, Vanessa. O mal intestinal. Não é piada, apesar de parecer. Isso aqui não é esculhambação. O Pedro, depois de uns 20 anos, veio um primeiro depoimento de um padre que estava com ele subindo ali a Serra do Mar. O Pedro subia numa mula velha, não é aquele cavalo bonito que está no quadro do Pedro Américo, que está hoje lá no Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga. Né? Aliás, Museu do Ipiranga, que vai reabrir em 2022, né, no bicentenário da independência, que foi um museu construído para ser um monumento à independência do Brasil, só que ele foi construído na década de 1880. Então, ele vai se apropriar de representações do passado da independência, não exatamente vai narrar o que foi. Mas o padre Belchior vai relatar que o Pedro estava com problemas intestinais graves, estava com dor de barriga, e tinha que toda hora descer do cavalo para poder, né, obrar, como diz lá o Dom João, quando, no filme da Carla Camurati, né, o rei vai obrar, aí todo mundo para, o rei vai lá e faz suas necessidades. Bom, tem muitas questões que vão voltar, né, nas próximas aulas, e sempre lembrando o seguinte, é 1 hora para eu conseguir dar conta de falar de coisas muito complexas, cheias de textos distintos, interpretações diferentes. Então, eu vou, como sempre, passar uma lista de artigos mais acadêmicos, um pouco mais difíceis de serem lidos, mas os historiadores de hoje já estão escrevendo bem novamente, então vocês não vão ter dificuldade para ler. E aí, vocês também não precisam ficar gastando comprando livro, né? Então, eu passo uma lista de artigos sobre a questão da escravidão, sobre a questão da independência. Mas, enfim, acho que o recado de hoje está dado. Esse Brasil está sendo construído fundamentalmente em função de uma opção das elites locais pelo incremento da escravidão. O Brasil aposta na escravidão e lança a escravidão para o futuro. E isso é a nossa marca de nascença. Eu vou começar a próxima aula falando daquilo que é chamado de o pecado original da ordem jurídica brasileira. Ou seja, o Estado brasileiro foi conivente com o tráfico ilegal de seres humanos, que entraram no Brasil escravizados ilegalmente e viveram na escravidão ilegalmente até 1888. Mais de 750 mil africanos. Então, vou começar com essa bomba que marca a ordem jurídica brasileira, e aí vocês entendem por que a ordem jurídica brasileira até hoje é autoritária, humilha mulheres, humilha pretos e pobres, humilha aqueles que historicamente foram excluídos da história de uma cidadania absolutamente difícil, tortuosa, até hoje arrancada, né? Arrancada a um Estado autoritário, a duras penas pela luta do povo brasileiro. Aleluia! Então, um beijo para vocês. Eu me estendi demais aqui, respondendo as questões, mas acho fundamental, né? Não tem problema. E, aos poucos, eu também vou me acostumando aqui com a lógica de não ver vocês, né? Aí, por isso que eu fico até um tanto atarantado aqui, às vezes, sabe, não sei para onde olhar direito.
Mas é isso, senhoras e senhores. Um beijo nas crianças, se cuidem. Vou colocar aqui de novo a musiquinha do Chico para... Não, coloquei no lugar errado. Vai passar. Ai, que vida boa. Tchau, gente. Trilha sonora faz parte da existência, né? Quem não tem uma trilha sonora da vida não está vivendo. Tem que ter uma trilha sonora da vida. E vamos deixar o Trump espernear um pouco, porque, né? America first. Tchau, gente. Tchau, Max. Obrigado, viu? Pode fechar aí. Que aula do Lindener Pareto. Que incrível todo esse conhecimento e como é libertador, né? Ouvir coisas que muitas delas nunca nos contaram, né? E tão importantes para a gente entender o nosso presente. Fica aqui, gente, aquele último, mas não por isso menos importante, convite. Vamos todo mundo fazer parte desse instituto. Ou pagando os R$47 por mês, que literalmente assim, é simbólico mesmo. Essa aula que você assistiu, tem, além dessa aula, essa semana, mais de 10 aulas que foram dadas desse mesmo nível, e todas as outras de antes. Está tudo lá, gravado, para vocês assistirem. Cinema, música, história do Brasil, filosofia, Excel, inglês, tudo, tudo, tudo. E todas as outras que ainda virão. Se você não pode pagar os 47, liga para a Educafro, entre em contato com a Educafro, entre em contato com a Escola Nacional Florestan Fernandes, mas faça parte. Vamos fazer a revolução pela educação. Então, aqui, ó, o último chamado, mas não por isso menos importante, o mais importante. Entra no link que está aqui e, por favor, nos ajude a divulgar isso e completar essa revolução. Gessé, seu último recado para a turma. Uma amigos, é extremamente importante isso que o Eduardo acabou de dizer, porque nós precisamos da ajuda de vocês. Isso aqui é uma ação em conjunto, né? Isso aqui não é uma coisa, não é um projeto de algumas pessoas. Esse é um projeto para o país. Isso aqui é um projeto para que a gente possa ter reflexão crítica nesse país em dimensão nacional, que é o que a gente nunca teve. Ou seja, educação de altíssima qualidade e crítica para as pessoas. A gente precisa que cada um de vocês, né, se una a nós, nessa empreitada. Indique o curso aos seus amigos, né? Fale do curso a eles, etc. Né? Isso vai ser extremamente importante. A gente conta com cada um de vocês. Né? Vamos fazer a diferença. O país precisa disso. Né? E precisa da ajuda de cada um de nós. Um grande abraço a vocês. É isso aí. E a nossa gratidão ao professor Lindener Pareto, que disponibilizou essa aula. Os professores e professoras são contratados por um conteúdo que fica lá dentro do Instituto, e a gente fica muito grato quando eles permitem que a gente possa veicular para todo mundo essas aulas, na última do Gessé, na de hoje, a do Lindener Pareto. Então, toda a nossa gratidão a ele. É isso aí, turma. O link está aqui. Vai lá e dá uma conferida, porque vale muito a pena. Um abraço.